Boa tarde a toda a nossa comunidade da Universidade de Santa Maria. Estamos aqui hoje nessa nossa live, webinar, para discutir um pouco o papel do professor no contexto da pandemia. Então, de início, queria agradecer ao professor Gustavo Reis por aceitar esse convite de estar aqui com a gente nessa tarde, conversando um tema tão importante. Falar um pouco do papel do professor. Dizer, então, professor Gustavo Reis, que estamos aqui, a nossa universidade hoje foi imersa nesse universo digital devido à pandemia, que muitos dizem que interrompeu o processo de ensino, mas nós lá em março, logo que veio a suspensão de atividades, a gente já permitiu o ensino remoto na nossa universidade. E nesse contexto, muitos sofreram nessa migração do presencial para o remoto. Mas antes de começar a falar desse ponto, eu queria primeiro dizer que eu sou um admirador do seu trabalho, professor Gustavo. O senhor, talvez isso venha de vez em quando, é do hábito, mas professor Gustavo Reis, sou admirador. Eu conheci num TEDx da Unicinos, e foi muito inspirador de ver um professor apaixonado, um professor que ensinava matemática no projeto Estude Matemática, né? Depois você pode comentar um pouco desse grande projeto que reúne mais de 700 mil pessoas em cima de um tema da matemática, ensinar ciência num país que nem o nosso, onde não é valorizado o papel nem do professor, muito menos da ciência. Mas talvez a pandemia tenha mostrado a importância tanto do professor, das nossas escolas e da ciência. Mas para começar então, professor Gustavo Reis, quem é o professor Gustavo Reis? Para a nossa comunidade conhecer um pouco, ver um pouco essa trajetória desse nosso professor, que a gente aqui o convidado, e já de antemão já dizer para todos, não é formado em licenciatura, ensina matemática, né? Já que a gente falou um pouquinho antes, que eu sei que às vezes é um tabu essa questão, e é um bacharel em ciência da computação, então alguém de uma área dura, vindo para trabalhar um pouco com a educação e nos inspirar um pouco. Então, quem é o professor Gustavo Reis? Então tá, já tá dado o spoiler, né, Luciano? Muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite, pela generosidade aí de me colocar diante, ainda que virtualmente, uma pena por um lado, né? Certamente eu preferiria estar em um auditório diante dos professores e das professoras da prestigiada Universidade Federal de Santa Maria, mas enfim, é o que a circunstância nos permite, e que bom que nos permite estarmos próximos, mesmo não estando perto uns dos outros. Eu sou o professor Gustavo Reis, assim eu me apresento, assim, inclusive eu me reconheço nas redes sociais usando, né, a alcunha de professor, por assim dizer, porque é assim que eu me sinto. Eu costumo me apresentar como um professor por vocação e por ofício, né? Não exatamente por formação, como, né, o Luciano fez questão de colocar, e eu vou me permitir falar só Luciano, tá? Ao invés de professor Luciano, vice-reitor Luciano, enfim, a gente acaba não sabendo como usar esses elementos para designar. Então vamos aproveitar que nós estamos aí nessa informalidade, até para que as pessoas também já se sintam à vontade para participar dessa conversa. Eu sei que já são muitos conectados com a gente por intermédio da plataforma própria da universidade. Então, o que acontece? Eu sou, de novo, um professor por vocação e por ofício. Eu comecei a lecionar quando eu tinha 16 anos. Eu estou com 45 agora, então eu estou me aproximando de 30 anos, por incrível que pareça, lecionando, aproximadamente 2/3 da minha vida, portanto, trabalhando de maneira direta ou indireta com educação. E aí sim, também por questão de formação, né, por ter me interessado por computadores, né, no advento, lá no surgimento da computação pessoal, na década de 80, eu lembro que os meus pais me deram o meu primeiro computador portátil pessoal quando eu tinha 9 anos de idade, e me encantei com essa área, tanto é que estou aqui diante de um computador, tem outro aqui do lado, já com 2 monitores, quer dizer, essa gaiola tecnológica que representa o meu espaço de trabalho, ela, de certa forma, manifesta a permanência desse meu interesse, por mais que eu não tenha trabalhado diretamente com análise de sistemas ou desenvolvimento de aplicativos, a minha ênfase foi em software de aplicação na época, mas eu nunca trabalhei especificamente na área. Eu acabei, né, seguindo carreira no mundo da educação, e à exceção de um período de 5 anos que eu permaneci nos Estados Unidos, trabalhando em empresas de áreas diferentes, uma empresa de pesquisa de mercado e uma empresa de software, mas não na área de desenvolvimento, sempre na área de pesquisa de mercado, sempre na área de marketing, sempre em áreas mais vinculadas a aspectos humanísticos mesmo,
e menos vinculadas a aspectos diretamente vinculados a, como você colocou e colocou bem, ao núcleo duro da ciência da computação. E hoje em dia eu costumo me reconhecer a partir de 3 hashtags. Isso é um sinal dos tempos, né, Luciano? Se a gente parar para pensar. Antigamente, as empresas tinham missão, visão e valores. A gente tinha uma seção no site em que a gente clicava para ver qual é a missão dessa empresa, qual a sua visão, quais são os seus valores. Hoje em dia são hashtags. E eu identifiquei e me agarrei a 3 hashtags que eu acho que materializam o que eu pretendo continuar fazendo ao longo da minha trajetória, que são o hashtag estudar sempre, o hashtag aprender mais e o hashtag ensinar melhor. Essas são as minhas 3 preocupações manifestas, declaradas. É para isso que eu produzo conteúdo todos os dias, tentando ajudar professores, professoras do Brasil inteiro e de vários outros países do mundo, de língua portuguesa, é claro, porque o conteúdo, pelo menos por enquanto, é produzido exclusivamente em português. Mas é assim que eu me posiciono para tentar fazer com que nós possamos materializar essa ideia que normalmente acaba pautando a decisão que alguém toma quando resolve ser professor, que é a ideia de transformação, que é a ideia de promover uma transformação positiva na sua comunidade, na sua região, no seu estado, no seu país. É para isso que eu venho produzindo conteúdo todos os dias, nesse espaço de trabalho transformado, que é onde eu passo a maior parte dos meus dias. Perfeito, professor Gustavo. Então, para nós começar a nossa discussão, antes de nós entrar nessa questão da pandemia, eu gostaria de 2 conceitos, que eu queria ouvir a tua opinião de 2 conceitos muito importantes. O papel do professor. Hoje nós estamos no mundo da informação, ou pós-informação, onde tu busca qualquer conteúdo, se tu for na internet buscar qualquer tema, tem milhares e milhares, para não dizer bilhões de sites, informações para a gente. Qual é o papel do professor nesse mundo, nesse universo? Esse professor que é o que tem que ser esse professor apaixonado, esse professor que vai fazer essa conexão. Um pouco desse professor no mundo da informação, onde muitos dizem que o professor pode desaparecer, o professor pode ser substituído por máquinas. Eu queria ver a opinião em relação a isso, porque aqui existe esse tabu muito grande da tecnologia, e já faço a segunda pergunta, tu pode casar as duas. Inovação no ensino, inovação na educação, que é outro tabu também, quando a gente fala em inovação. O pessoal pensa em inovação, que inovação é uma empresa, é comercializar. Eu quero saber, então, o papel do professor nesse mundo da informação e a questão da inovação no ensino. O que é inovar no ensino? Muito bem, estou tomando nota aqui porque sabe como é. Professor de matemática, especialmente, sempre orienta os seus alunos a escreverem, porque tomar nota na cabeça é a mesma coisa que não tomar. Né, Luciano? Então tá aqui, estamos aqui anotados. Em primeiro lugar, papel do professor no mundo da informação. Eu dei risada durante a tua pergunta, porque esse temor que as pessoas têm de que virão a ser substituídas, especialmente na área da educação, Luciano, esse temor já é muito antigo, sabe? Esse temor, eu ouvi um momento que todos nós vivemos, em que esse temor se manifestou de maneira muito forte, que foi quando surgiu o CD-ROM. Você vai lembrar, a máxima do marketing para divulgar CD-ROM, para divulgar enciclopédias, para divulgar, enfim, cursos, treinamentos vendidos na forma de CD-ROM, era justamente essa, de que você vai poder estudar em casa, usando objetos interativos, né? Você vai poder ter acesso à fronteira, à vanguarda da pedagogia no conforto do seu lar. Isso tem mais ou menos uns 20, 25 anos que aconteceu, né? E as pessoas continuam cursando as suas licenciaturas, as pessoas continuam colocando em prática a sua vocação pedagógica, e a gente continua precisando de professores como a gente sempre precisou. Então, normalmente, nessas transições, Luciano, existe uma reação imediata de rejeição, baseada justamente na percepção daquela tecnologia como uma ameaça, né? Eu acho, de fato, que a pessoa que resolve se dedicar a ser um atendente de call center e faz disso seu projeto de vida, essa pessoa tem que estar preocupada mesmo, né? Porque é bastante provável que, com os recursos que nós temos hoje de inteligência artificial, de aprendizado de máquina e de o que eles chamam de natural speaking, né, ou a fala natural, né, são autômatos que conversam
com entonação, com inflexões, como se fosse... É muito difícil de identificar se a gente está conversando com um robô ou com uma pessoa. Esses autômatos vão assumir o lugar dessas pessoas, mas ao mesmo tempo é de se pensar até que ponto alguém faz da função de atendente de call center uma função de vida, né? Um objetivo na sua trajetória. Tipo, eu quero ser atendente de call center por 40 anos. A pessoa, quando decide ser professor, normalmente ela tem essa percepção de que pode ser professor por 30, por 40 anos, por 50, pode virar professor emérito, né? Pode, enfim, continuar dando aula depois de se aposentar, continuar orientando, por que não? E talvez também por isso as pessoas se sintam mais ameaçadas, o que é curioso, se vocês forem parar para pensar. Porque não existe nada ao longo da linha do tempo que justifique essa percepção. Nenhum episódio anterior em que o número de vagas ou o número ou a demanda por professores tenha caído enormemente em função do surgimento de uma tecnologia específica. Não existe registro disso acontecendo. O que eu acho, porém, por outro lado, e aí eu acho importante frisar, é que o papel do professor, de fato, muda, Luciano. Muda por quê? Porque professores, ao longo de muito tempo, e todo professor vocacionado que já fez, né, já percorreu parte da sua trajetória na educação básica, por exemplo. A regra é professores, quando bem-sucedidos, serem recompensados com mais rotina. O que significa isso? Você tem mais oportunidades de dar as mesmas aulas. Você começa dando aula claro, uma professora inexperiente, a gestão da escola normalmente não vai dar 15 turmas para aquele professor, 10 turmas para aquele professor, não vai dar todas as turmas de terceiro ano do ensino médio para alguém que está começando, mas vai começar com uma turma, vai começar com 2. E aí, se tudo correr bem no primeiro ano, no ano seguinte vai pegar 4 turmas, de repente vai pegar o segundo ano também, e quando vê no ano seguinte, o professor está com 20 ou 30 horas. E essas 20 ou 30 horas, normalmente representam 20 ou 30 oportunidades do professor recitar a mesma coisa, do professor dar as mesmas aulas. Eu venho, por muitos anos, Luciano, eu trabalhei no contexto de processo seletivo, tá? Vestibular, inclusive, né? Preparei e tenho orgulho de dizer, muitos dos alunos e ex-alunos da Universidade Federal de Santa Maria também, né? Dentro dos limites, é claro, da matemática. E no pré-vestibular, eu não estou dizendo de alguém que eu conheço, eu cheguei a dar 14 vezes a mesma aula no mesmo dia. Pesado essa rotina. 5 de manhã, 5 à tarde e 4 à noite. Coincidentemente, a mesma aula, porque eram 14 turmas diferentes. E eu estava sendo pago para recitar. Quando chegava nas turmas da noite, Luciano, eu já não me ouvia mais. Eu podia pensar em outras coisas. Aquilo já não havia um processamento. Era um piloto automático total. E hoje em dia, o que esses novos contextos, esse cenário digital oferece é, de fato, a possibilidade do aluno assistir às aulas, previamente gravadas, na maioria das vezes, mas ter uma exposição teórica de qualidade. Quando eu digo qualidade de produção, qualidade de linha pedagógica, qualidade de objetos para promover a apropriação dessa informação e a construção do conhecimento. Em outras palavras, uma produção robusta. E o papel do professor e da professora que tem o privilégio de interagir pessoalmente com esses alunos, a partir desse novo cenário, muda. Muda por quê? Porque o professor passa a ser um elo de ligação, um elemento de aproximação de fato, aproximação física, inclusive, alguém que se coloca à disposição para ajudar, alguém que nutre bons relacionamentos com os seus alunos, alguém que entende a dificuldade do aluno, e isso é importantíssimo. Alguém que não só se oferece para ajudar, mas compreende as dificuldades, que nutre e exerce a verdadeira empatia. E aí vem uma outra curiosidade. Para muitos professores e para muitas professoras, Luciano, por incrível que pareça, esse movimento é um passo atrás na carreira. A percepção que os professores têm, por incrível... Olha que eu viajo bastante, eu converso com muitos professores, ou pelo menos viajava, quando isso podia acontecer, né? E é incrível a quantidade de professores
que enxerga essa função de aproximação como uma função do monitor ou do tutor, mas não a função do professor. Isso é inacreditável. Eu acho verdadeiramente... Essa conexão é fundamental, né? Essa conexão é o que... Eu quero ser promovido a tutor, então. Eu quero terminar minha carreira sendo um monitor. Essa é a minha nova ambição de vida, se isso for de fato verdade. Mas na prática, o que a gente observa é isso. Muito da resistência vem justamente dessa ideia de que à medida em que o professor progride na carreira, e aí vocês têm muito mais familiaridade com o ambiente acadêmico do que eu, né? Eu sou professor auxiliar da Unicinos, enfim, né? Na esteira do meu mestrado, mas eu não tenho, enfim, experiência de gestão e tudo mais. Eu tenho a partir da observação de professores e professoras que eu vi atuarem, né? Mas a impressão que eu tenho é de que isso também acontece nesse nível, à medida em que professores vão se afastando da sala de aula e vão se dedicando mais à pesquisa. Estou só especulando, né? E que acontece um shift de carga horária justamente no momento... Justamente no momento em que nós mais precisávamos de professores experientes, talentosos, se aproximando dos alunos, para que na graduação, por exemplo, eles possam ter uma experiência semelhante à experiência do mestrado, à experiência do doutorado, à experiência do desafio, da participação, da interação com colegas e com professores. Enfim, amarrando, o papel do professor no mundo da informação é aceitar que o que parece um passo atrás é, na verdade, um passo à frente, Luciano. Nos colocarmos de maneira aberta, de maneira desarmada, à disposição dos nossos alunos e oferecendo a eles a possibilidade real de construção de uma relação emocionalmente intensa, de uma relação baseada em muita proximidade. Deixa eu contar uma experiência na universidade bem rápida. Eu trabalho na pós-graduação da engenharia elétrica, né? Um programa conceito 6, e nós estávamos começando a ter dificuldade de alunos bons virem trabalhar com a gente para os grupos de pesquisa. E identificou exatamente isso que tu falaste. Nós estávamos trabalhando no final do curso, onde os alunos já estavam vocacionados para uma área, já tinham, e a gente começou, não, se a gente quer reverter esse processo para ter alunos bons, identificados e apaixonados pela nossa área, a gente começou a dar aula lá no primeiro, segundo e terceiro semestre. A gente voltou para o começo do curso. A gente chegou para os departamentos da nossa área, nosso grupo de pesquisa, a gente quer as disciplinas do começo. E funcionou. Reverte todo o processo, porque tu acompanha o aluno por 4 anos dentro da engenharia e ele consegue chegar daí, ter essa vocação, porque a gente acaba mostrando a área de pesquisa especificamente. Isso é fato mesmo isso. E a universidade nos afasta dos alunos, a pesquisa nos afasta do aluno. Então, esse papel de estar próximo, a gente garante também que reduz a evasão dentro da universidade. É uma coisa muito importante para nós. Mas voltando para outra pergunta. A outra pergunta é aquela, inovação no ensino. Essa é importante, porque é um tabu. Dentro da universidade, a gente fala inovação, que todo mundo enxerga na hora uma questão de um robô, ou daquela questão de realidade virtual, e a questão mercantilista por trás da inovação. O que tu enxerga como inovação? Que para mim, inovação é muito mais simples, é o que nós estávamos falando agora, é inovação. Essa conexão com o aluno, para mim, é a grande inovação, se conseguir manter esse elo. Então, vamos lá. O meu conceito de inovação ele é fortemente impactado pelo meu relacionamento com um ilustre filho da terra, natural de Santa Maria, professor Gustavo Borba, durante muitos anos o diretor da Unidade Acadêmica de Graduação da Unicinos, e atualmente o líder do Instituto para a Inovação na Educação. Olha o nome, Instituto para a Inovação na Educação, dentro da universidade. E que, de novo, tenta materializar essa ideia, né, Luciano, de que é possível inovar nas nossas práticas pedagógicas. É possível a gente fazer as coisas diferentes, oferecer valor e confirmar que houve bons resultados. E isso, de certa forma, já oferece um primeiro recorte que eu faço questão de frisar. O professor Gustavo Borba é meu orientador, ele mesmo me ensinou. Ele disse, olha, Gustavo, não existe ex-orientador, só existe ex-orientando. Então, eu sou ex-orientando do meu eterno orientador, professor Gustavo Borba. Mais tarde eu vou recortar essa parte do vídeo, vou mandar para ele pelo WhatsApp, ele vai ficar orgulhoso de mim. Com o professor Gustavo Borba, meu querido xará, eu aprendi que se nós tomarmos, por exemplo, a inovação chamada de organizacional como referência, nós vamos ter 3 preocupações, Luciano. E essa inovação, esse nível, esse recorte do mundo da inovação normalmente diz respeito
as organizações, e por que não dizer também a organizações que se dedicam à educação, né? Independente de serem públicas, privadas e tudo mais. Então a inovação é sempre composta por 3 elementos, que são a novidade, tem que ter algo de novo, né? E quer exemplo melhor do que o que nós estamos vivendo agora? Eu não conheço nenhum. Todo mundo foi obrigado a aceitar algo que para muita gente era novo, mas a gente vai chegar nisso em seguida. Em segundo lugar, essa novidade tem que vir acompanhada de uma proposta de valor. Do contrário, a gente não tem nenhum incentivo para colocar essa novidade em prática em maior escala dentro da nossa organização. E em terceiro lugar, depois de incorporar a novidade acompanhada da sua proposta de valor, a gente tem que medir os resultados. Se a gente não medir os resultados, a gente não tem como saber, né? Comparar o antes e o depois. E, de fato, as comparações que valem são sempre as que a gente realiza entre nós e nós mesmos, né? Quem éramos, quem somos e quem projetamos ser. No mundo do design, porém, e aí foi o meu encantamento, Luciano, a gente aprende que o design ele tem, especialmente nas escolas italianas, Roberto Verganti, que aliás também é engenheiro, né, Francesco Zurlo, né, tem vários autores, né, das escolas de design italianas e que muitas vezes são pessoas que vêm do mundo da engenharia e que descobrem no design uma maneira incrível de acender luzes na sua cabeça e de colocar, né, aquilo que conhecem a respeito de controle de processos, a respeito de modelagem de problemas, né, a respeito de fazer as perguntas certas. Muitas vezes a gente tem pressa para, né, conseguir as respostas e acaba não fazendo as perguntas certas. Então trazem todos esses estímulos do mundo da engenharia e começam a pensar em termos de design. Como é que a gente pode aplicar o design nas organizações, nas escolas, né, para produzir artefatos, experiências, serviços, produtos, não importa. E eles essencialmente segmentam a inovação em 2 níveis, apenas 2. Existe a inovação chamada de incremental, que é a inovação segundo a qual a gente melhora determinados aspectos, determinadas características de maneira incremental, aos pouquinhos, como o próprio nome sugere. E existe a inovação chamada de radical. E aí eu já sorrio só de falar, porque a inovação radical é a minha menina dos olhos, é a razão do meu encantamento. A inovação, também conhecida como inovação orientada pelo design, que sempre vem, Luciano, acompanhada de alguma alteração na percepção do sentido que as pessoas atribuem aos objetos, aos produtos, aos serviços e às experiências. E os exemplos são muitos, né? A gente pode, por exemplo, parar para pensar que em restaurantes, né? De novo, na época que a gente frequentava restaurantes, mas voltaremos. Houve um movimento recente no mundo da gastronomia em que, segundo o qual restaurantes pararam de oferecer simplesmente refeições, pararam de oferecer jantares e passaram a oferecer experiências gastronômicas. E aí, quando a gente para pensar no que caracteriza uma experiência gastronômica, é muito curioso, porque cedo ou tarde a gente conclui que não é a comida, ou pelo menos não é só a comida. É como você é recebido no restaurante, é a ambientação do lugar, é a cadeia de fornecedores que produz os insumos que estão sendo utilizados para preparar aquele prato, é o que você sabe a respeito dessa cadeia de fornecedores. Se você não souber que um produto é orgânico, possivelmente você não vai, né, de olho dizer, essa alface aqui é orgânica, essa alface não é. Mas se você souber daquilo e souber que existe uma preocupação com sustentabilidade, que existe uma preocupação genuína com os produtores, aquilo já reveste a sua experiência de outro sentido. E aqui entre nós, por incrível que pareça, a comida acaba não sendo tão importante assim em muitos desses estabelecimentos. Vira e mexe a gente pergunta, você foi naquele restaurante lá que é conhecido em função das experiências? Eu fui, foi maravilhoso, foi espetacular. E a comida? A comida era... Mas o resto todo era... Entende? O que acontece? Nesse sentido, existe uma flutuação de foco, né? Existe, antigamente, claro, os restaurantes eram conhecidos pela qualidade da sua comida e pela generosidade das porções, por que não dizer, né? Também tem uma questão de custo-benefício. Com a inovação orientada pelo design agindo nesses estabelecimentos, a gente começa a perceber que existe valor e existe a possibilidade de promover essas alterações positivas no sentido em outros aspectos relacionados ao elemento central daquela experiência, que é comer. Continua sendo. A gente vai num restaurante porque a gente quer fazer uma refeição, né? A gente não vai no restaurante comprar um tênis,
A gente não vai no restaurante para, né, acessar a internet, né? Quer dizer, dependendo de onde você está, pode até ser que aconteça. Vai comprar um café e vai querer se conectar no Wi-Fi. Isso é outra história. Mas onde eu quero chegar, Luciano? Quando a gente olha para a educação e começa a entender o tamanho e a intensidade das resistências envolvidas nesse processo, e que dizem respeito não só ao comportamento dos próprios professores, mas também, isso é muito importante, mas também a questões relacionadas à gestão, que muitas vezes são amarradas a questões burocráticas, a questão do próprio aluno, que muitas vezes não é receptivo a mudanças que não tenham confirmação anterior de sucesso. E eu trabalhei com preparação para vestibular e com processo seletivo. Eu sei exatamente do que eu estou falando, Luciano. Era muito complicado de eu oferecer qualquer coisa diferente para um aluno recém-chegado que fosse parente próximo de alguém que já tinha sido meu aluno ou minha aluna anteriormente. Eles queriam a mesma coisa. Eu quero a mesma coisa que o meu primo que passou em medicina teve. Ah, mas agora, olha, tem aqui o híbrido, tem aqui o invertido, tem aqui a aula em grupos mediados pelo... Não quero isso. Eu quero aula expositiva, eu quero sentar aqui e quero o professor falando na minha frente. É incrível. A gente quer propor muitas vezes as coisas e a gente não consulta todas as pessoas que estão envolvidas. E quando a gente consulta, é surpreendente, porque a resistência ela é universal. No que diz respeito, normalmente, às aulas expositivo dialogadas. Quando são dialogadas, muito importante, né? Porque na imensa maioria das vezes a gente sabe que ainda existe uma prevalência das aulas puramente expositivas. Então, onde é que eu enxergo uma possibilidade? Me desculpem vocês que estão comigo, eu sou prolixo, esse é um defeito que eu tenho que corrigir, mas né, eu avisei para o Luciano, né? Olha, passamos a tarde tomando chimarrão, aí tá tudo bem. A oportunidade que professores têm de inovar, ela não tem nenhuma relação com tecnologia. Ela não tem, isso é importante, essa fala é importante. Ela não tem relação com elementos cognitivos, ela tem, é claro, relação com capacitação docente, com formação docente continuada, com lifelong learning na prática, com você entender que por mais que você tenha feito uma recepção ou uma festa de formatura, você não está formado nunca, muito importante. E também não tem a ver necessariamente com questões de comportamento, com oratória, com presença, né, da sala de aula, com, enfim, articulação, né, comunicação não violenta, tudo isso é importante. Não me interpretem mal. Mas a verdadeira oportunidade de inovação, ela está na esfera emocional e afetiva. A verdadeira oportunidade de inovação, na minha leitura, de novo, não existem verdades absolutas, tem gente que acredita em coisas completamente diferentes daquelas em que eu acredito, mas eu percebo como a verdadeira oportunidade de inovação na educação, a exploração contínua de caminhos que permitam que a gente consiga construir com os nossos alunos uma relação de proximidade, com que a gente consiga intensificar essa percepção de proximidade, mesmo quando ela não for viável geograficamente, para que a gente possa, a partir do incentivo a essas percepções de proximidade, fazer com que os alunos, especialmente, não só eles, mas nós também, como professores, mas principalmente os alunos, manifestem respostas emocionais positivas desejáveis, tais como o entusiasmo, o foco, a motivação, a determinação, a atenção de que tanto se fala. E a partir dessas respostas emocionais positivas, os alunos se comportem melhor. E aí, observa, eu não falo em comportamento sob o ponto de vista disciplinar, militar. Peito para fora, barriga para dentro. Não é isso. Quando eu falo se comportar, é se entregar para o processo pedagógico. É descobrir a partir da afinidade com o professor ou com a professora que aprendeu uma coisa muito legal. E mais ainda, que a alternativa é trágica. Permanecer na escuridão é uma coisa horrível para qualquer ser humano. E só quando a pessoa está na escuridão, a pessoa não tem como se dar conta disso. Ninguém foi lá acender uma luzinha para ela, e esse é o papel também dos professores e das professoras. Da caverna, né? A gente tem que conseguir olhar para fora da caverna, senão a gente fica preso. Né? E eu acredito muito, Luciano, que quando a gente consegue promover esse comportamento que é incentivado, ele não é imposto, né? Esse comportamento ele é desencadeado a partir dessas respostas emocionais, acontece uma grande surpresa. A grande surpresa é que os alunos aprendem mais.
Perfeito. A grande surpresa, meu Deus, que coisa incrível, meus alunos estão prestando mais atenção, estão mais motivados, mais determinados, estão mais focados e estão aprendendo mais. Ora, vejam só, então eu me surpreendo muitas vezes, sabe? Com as resistências que existem, que confundem a possibilidade de inovar na educação com a disponibilidade de tecnologias digitais específicas, Luciano. Está mais do que na hora da gente perceber que a tecnologia é instrumento, a tecnologia é meio, ela não é fim. Tem muitas pesquisas que mostram, e que usam um termo, inclusive, genial para isso, que é a transparência do dispositivo. Que é quando você compra 500 tablets na sua escola, coloca um tablet em cima de cada mesa. No primeiro dia, Luciano, eles vão estar com o tablet aqui assim, olha, que legal e tudo mais. A partir do segundo dia, eles vão olhar assim, o tablet é legal. No terceiro dia, eles vão estar olhando para o professor dizendo, tá, o que eu faço com isso aqui? O dispositivo se torna transparente muito rápido. E você que está me assistindo agora seguramente já passou por isso ao comprar um celular que era meio que um objeto de desejo. No primeiro dia é muito legal, no segundo você mostra para os amigos, no terceiro você já está meio lenta essa internet aqui, a partir do quarto dia a sua vida continua o mesmo inferno que sempre foi. Porque não depende do dispositivo. Perfeito. Só para dizer, nós temos agora ao vivo pelo Farol, conectado com a gente 340 pessoas. Tem um depoimento. O Jonas, grande professor Gustavo Reis. Ajudou a me ingressar na universidade com suas aulas de matemática. Luciano e ao Gustavo, desculpa, Luciano, te interromper, mas uma salva de palmas para quem assiste ao Luciano e ao Gustavo às 14h36 de uma quinta-feira. Isso é genial, isso é maravilhoso. Aproveite e siga no Instagram, você que está me assistindo agora. Deixa eu fazer um jabá agora. Sim, com certeza. Vai que no final o pessoal chega e diz, já tem 280, só 60 foram embora. Então agora que somos 350, vai lá, segue o velho no Instagram, que vocês vão gostar. Tem bastante coisa para professor por lá. Obrigado, Luciano. Perfeito. Então, para dizer que o Jonas, grande professor Gustavo Reis, ajudou a me ingressar na universidade com suas aulas de matemática. Agora não sei, só tem Jonas, não sei se é um aluno, um professor ou é algum técnico assistivo da nossa universidade que está nos assistindo. Então, muito bom. É um verdadeiro. Tem mais pergunta aqui que eu vou deixar para depois, algumas perguntas que estão aqui. Mas agora tem um tabu também, que é essa questão que a gente viu que várias áreas migraram rápido à tecnologia. Eu posso dar um exemplo. Olha, eu gosto de tecnologia. Esses dias eu entrei em contato pelo app do banco que eu uso e disse assim, eu preciso compensar um cheque. Se eu depositar no envelope, quanto tempo demora? E a atendente aqui, não sei se era uma máquina, uma pessoa, disse, não, tu não precisa, tira uma foto, tira uma foto pelo app que o cheque vai compensar para ti. Então, um banco estatal nosso, eu consigo depositar um cheque tirando uma foto do cheque hoje, para mim, isso aí, eu disse, isso faz semana passada, me apavorei com isso, né? Isso que eu sou da área, né? E um banco estatal, que geralmente o pessoal reclama do serviço público do estatal, né? Então, a gente não dá para reclamar. A gente faz muita diferença para a nossa sociedade, como servidor público da área da educação, ainda mais. É o dia da vingança. Mas, então, essa resistência que existe da educação de se apropriar das tecnologias. E quando eu digo tecnologia como meio, não tecnologia como sendo elemento para fazer a educação. E por que também isso? Eu dou exemplo meu filho, eu estava comentando antes, meu filho hoje está com 7 anos, e a coisa mais incrível, eles são autodidatas com essa idade. Com 5 anos, ele já conversava pela rede com o primo dele, porque ele não sabia escrever, pedia para o primo dele consultar algumas coisas na internet, e o primo dele mandava link para ele ver como passar de fase em jogo, desafio de jogo. Só que outra coisa, e agora essa semana também eu vi ele fazendo uma coisa incrível, ele estava jogando um jogo, o Fortnite, que eles conversam com todo mundo, só que ele não estava jogando Fortnite. Ele estava no tablet jogando um outro jogo que não tem comunicação, conversando com a equipe dele do Roblox pelo Fortnite. Então ele estava com fone no Fortnite para se conectar com o outro. Como que eles conseguem criar essas conexões? E essa criança hoje tem 7 anos, vai chegar na universidade, vai ser nosso aluno logo, ou numa sala de aula. Como que a gente vai pegar essa criança, esse adolescente que logo vai estar chegando, que ele, para mim, quando ele fez isso, eu me lembro quando eu era novo, para jogar, eu ia para novo não é tão novo, né, para jogar assim, para poder jogar em rede, nós tínhamos que ir no fim de semana na universidade com um grupo de pesquisa do mestrado para poder jogar em rede, porque não tinha rede assim fácil em casa. E ele agora consegue fazer essas conexões assim, de criar um jogo para montar uma equipe para jogar o outro, né, para poder se conversar com o outro, não ter essa tecnologia. Então isso assim é incrível, e como que esse aluno vai chegar na sala de aula
E se o professor não fazer essa mediação do ensino, esse ensino híbrido, que use tecnologia para prender esse aluno, para motivar, para fazer essa questão, esse elo emocional com esse aluno, a gente tem um choque de realidade. Ele vem desse mundo que é mais fluido e cai numa sala de aula onde tem início, meio, fim, tem a chamada, tem horário até para ir no banheiro, tem tudo, e tem professores nossos na universidade que às vezes faz 3 chamadas durante a aula, né? E não permite o aluno usar o estudante do ensino superior usar celular em sala de aula. Isso existe hoje, não estou falando isso do passado, isso acontece hoje na nossa universidade. Porque a gente acaba reproduzindo muito esses modelos que a gente tem. Então, eu queria ver por que a educação não evoluiu tanto, não se apropriou. Essa pergunta, eu fiz uma vez uma live também, só que via TV, em 2018, não tinha pandemia, eu fazia essa mesma pergunta, né? Por que a gente não usa mais tecnologia para facilitar a vida do professor, para conectar com o aluno? Então, essa é outro desafio. Por que a educação tem... Já respondeu um pouco, né? Essa resistência tão grande para as tecnologias. É medo? Vamos lá. Algumas coisas, Luciano. Em primeiro lugar, o aluno que está participando dessa turma em que o professor faz 3 chamadas deve estar sentindo uma saudade do ensino presencial. A vida dele virou um inferno. Que coisa horrível. Pô, tô com saudade da aula, senhor. Sai de cima de mim. Lá na sala de aula só fazia uma chamada e olha lá, passava a lista. Agora tá aí me marcando qual é a tua, cara. Não, e outra coisa com relação ao seu filho especificamente, né? A Marininha ainda é muito, muito nova para isso. A Marina é minha filha, tá, gente? Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, que é vulgarmente conhecida como meu biscoitão sabor delícia. Eu que fui pai aos 44, Luciano, pai-avô, como eu gosto de dizer, né? Mas aí é o melhor dos 2 mundos, né? Que tem todas as missões do pai, né? Ajudar os filhos a tomarem decisões inteligentes e toda a baba do avô, né? É aquela coisa, é tudo no mesmo pacotinho. Mas eu estou desconfiado, e aí, sendo engenheiro eletricista, você vai me entender, Luciano, eu estou desconfiado de que o cérebro dos jovens de hoje tem mais de um núcleo de processamento. Eu acho que tem 2 núcleos ou 4 núcleos, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com os processadores dos computadores, porque é inacreditável, eles conseguem prestar atenção em 3 coisas ao mesmo tempo. Eu sou serial no meu processamento, é uma coisa de cada vez, e olhe lá. Né? E eu sempre cresci pensando assim, porque assim, eu tenho 2 irmãs mais velhas, eu não tenho nenhum irmão. E eu sempre achei que isso de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo fosse uma prerrogativa feminina. Elas conseguem prestar atenção em 4 coisas ao mesmo tempo. Eu é uma de cada vez. E olhe lá. Mas hoje em dia parece ser uma coisa mais prevalente, por mais que, claro, quem trabalha com gestão do tempo, Luciano, sempre insiste na ideia de que o que a gente faz é dividir o tempo do mesmo processador, né? O que a gente faz é o velho multiplexing, né? Lá de quando a gente só tinha um núcleo e acaba alternando as tarefas e nem sempre isso é bom, né? Ensinar, aliás, resgatar o foco é uma das principais missões de quem tem filhos, de quem trabalha, né? De quem é profissional liberal, por exemplo, e tem que cuidar da própria agenda, porque, por vezes, a gente acaba alternando de uma tarefa para outra, dando atenção para as notificações, e, enfim, é impossível produzir qualquer coisa de valor, né, numa situação em que a alternância rouba tanto da nossa energia. Muito bem. Voltando para o nosso ponto. Eu brinco seguidamente nas minhas palestras, Luciano, quando eu falo com professores, quando eu falo com gestores educacionais, que os 3 materiais mais resistentes já descobertos pela humanidade são o diamante, o titânio e o professor. E que se eles quiserem uma prova disso, eles gestores, ano passado eu dei uma palestra em São Paulo, que era para um grupo só de gestores educacionais, né? Gestores, tipo, tinha as freirinhas, né? Sabe? Tipo, a gente via que tinha os padres e tal, o pessoal, né, das redes, né? Do Marista, né? Dos jesuítas e tal, aquele negócio todo. E lá estou eu dizendo, se você duvida que a resistência é desse tamanho, procure fazer um experimento essa semana na sua escola, né? Vá até uma dessas gráficas que imprimem camisetas individuais e peça que eles imprimam uma só camiseta para você, preta, com os dizeres em branco para dar bastante contraste.
as coisas irão mudar. É só essa frase. Imprime na camiseta, veste a camiseta, segunda-feira, na hora do intervalo, entre na sala dos professores com essa camiseta, sem dar uma palavra, só circule. Circule. Aí a recomendação, né, Luciano, quando algum professor olhasse para o gestor ou para a gestora, era para fazer assim, ó. É pênalti! Tá lá um corpo estendido no chão. Brincadeiras à parte, Luciano, a natureza humana resiste a mudanças. Resiste a qualquer coisa que sugira o investimento de energia sem um retorno garantido. Isso é cérebro reptiliano. A neurociência já mostrou isso de várias formas diferentes. É o cérebro que, né, nos induz a acreditar que só existem 3 coisas em que vale a pena investir energia, que são a reprodução, para perpetuar a espécie, a alimentação, para a gente não morrer de fome, e a fuga, né? Fuga e medo, né? Fugir dos inimigos. É melhor fugir do que encarar, porque afinal de contas, ninguém quer terminar a vida virando refeição de predador. Né? É assim. E aí depois disso tem o sistema límbico, depois disso tem o neocórtex, né? O sistema límbico responsável pelas nossas emoções, o neocórtex, né? O nosso cérebro mais analítico e tudo mais. E essas mudanças de nível, normalmente, elas não são revestidas de muita consciência do que está acontecendo. Tá? No que diz respeito à educação especificamente, eu acredito que essa resistência, ela atrapalha muito demais os professores. Porque muitas vezes a gente está resistindo a coisas que a gente não sabe bem o que são. Tem muita gente agora dizendo, olha, eu estou me sentindo muito desconfortável porque esse mundo novo das aulas remotas me pegou totalmente de surpresa. Luciano, nós estamos falando de tecnologias que têm 15, 20 anos de maturidade. O Skype está aí há 20 anos. O Google Hangouts já tem mais de 10, já morreu, até não existe mais. Agora é o Google Meet, esse em que nós estamos usando. O Zoom, o StreamYard, todas essas plataformas são construídas sobre tecnologias muito maduras. Tecnologias de compressão de dados, tecnologias de baixa latência, tecnologias muito... Isso já existiam muitas empresas e muitos segmentos verticais em que as coisas funcionavam assim, em que isso era o verdadeiro normal. Isso que nós estamos vivendo agora não tinha nada, absolutamente nada de anormal, de único. E aí a minha curiosidade, a minha surpresa, por que justamente na educação, onde nós temos o dever pessoal, o dever até moral, de estarmos olhando para a fronteira do que está acontecendo, para podermos instrumentar os nossos alunos da melhor forma possível, por que justamente na educação a gente insiste tanto no cuspe e giz? Por que justamente na educação existe essa prevalência das aulas expositivas que faz com que as pessoas, diante da sugestão de mudança, já coloquem todas as suas armas na mesa, já cruzem os braços dizendo, não quero isso, o que eu quero é dar a minha aula, tá tudo bem, especialmente à medida em que se aproximam do fim da carreira, mas aí é até compreensível, né, Luciano, nesse caso, né? Professores jovens normalmente já vêm com, né, um conjunto de referências um pouco diferente. E aí eu volto para a tua fala, que eu acho que é importante conectar, e é uma pergunta que as pessoas não fazem com a frequência devida. Quando você coloca assim, como nós vamos ensinar o meu filho e os colegas nesse contexto educacional tradicional? A pergunta certa, Luciano, não é como, e a pergunta certa não é o que nós vamos ensinar. Os objetos pedagógicos, eles dizem muito pouco para as pessoas, especialmente porque a grande maioria deles na educação básica não encontra conexão direta com nenhum elemento do dia a dia. E olha, eu não sou um utilitarista, vamos deixar isso bem claro. Eu não acho que a gente deve ensinar só a matemática que vai fazer diferença na hora de fazer um financiamento ou na hora de ir no supermercado para ver se vale mais a pena comprar uma ou outra marca de detergente. Eu não sou. Eu acho que as ideias têm uma estética própria. Eu gosto de dar aulas em que eu ofereço aos meus alunos exposição a ideias belas, que vão fazer com que o nível cognitivo deles suba e com que eles se sintam desafiados e com que se sintam, enfim, tomara, né, dependendo do meu sucesso,
entusiasmados a continuarem estudando cada vez mais. Mas a pergunta certa, Luciano, é por quê? A pergunta certa não é como e nem o que nós vamos estudar, é porque, e eu não estou dizendo isso sendo original, aliás, nada é original, originalidade não existe, a gente sabe, especialmente depois que criaram a internet. Eu estou me apoiando no Simon Sinek, que escreveu um livro inteiro a respeito disso, que se chama Encontre Seu Porquê, e que fala do Golden Circle, que falando de Universo TED, é uma das palestras mais vistas de todos os tempos do Universo TED, em que ele desenha 3 círculos concêntricos, né? Posso até mostrar para vocês aqui, agora eu tenho esses recursos, né? Esqueci aqui, Golden Circle, Simon Sinek. Só para quem não tem essa referência, eu acho que é legal fazer esse registro aqui, ó. Tá aqui, bem simples, tá? Golden Circle. Tá? 3 círculos concêntricos, como vocês estão vendo aqui, tá? Os círculos de fora... Gustavo, isso é ferramentas para a gente usar na aula, na sala virtual, olha a facilidade que é, né? Agora falando de tecnologia também, mas segue lá. Aí é aquilo, né? Foram algumas horas de voo para poder chegar nesse nível, né? Olha que fácil, que legal. Mas vai ralar. Então, o círculo bem de fora, o quê? O que nós vamos fazer? O que nós vamos ensinar? O círculo intermediário, como nós vamos ensinar? Como vai ser essa aula? Vai ser expositiva? Vai ser dialogada? Vamos fazer grupo? Vamos fazer workshop? Vai ser uma atividade de ateliê? Os alunos vão, né, trabalhar em grupos para depois apresentarem? Vão produzir vídeo, blog, podcast? Olha a quantidade de possibilidades que a gente tem nesse círculo intermediário, o how. Mas o círculo em que a gente realmente tem que se focar é o de dentro. É o why. É o porquê da gente continuar ensinando uma infinidade de coisas que, número 1, não tem de fato uma serventia para a imensa maioria dos alunos, à exceção de ser assunto de processo seletivo. Em outras palavras, estão se instrumentando para poder passar pelo rito de passagem, né? Com o perdão do mau uso do verbo, passar, passagem, né? E em segundo lugar, Luciano, coisas que, assim, como é que eu vou dizer? Não é só a questão da utilidade, sabe? É a questão da possibilidade que aquele objeto cognitivo tem, de despertar algum entusiasmo. Até, não é um pupurri aqui, tá? Mas é que me ocorre de mostrar um slide que eu gosto de mostrar aqui também. Eu já passei para o PowerPoint aqui agora, tá? Para mostrar isso aqui para vocês. Como é que normalmente as coisas funcionam, Luciano, nas esferas pedagógicas? Tá? Especialmente na educação básica, mas por que não dizer também em muitas esferas dos cursos de graduação. Pós-graduação já a coisa muda bastante de figura, especialmente pós-graduação estricto, né? Como a gente sabe que tem esse componente de diálogo como um componente mais central, tá? Mas, normalmente, o professor ele apresenta um objeto cognitivo, ele oferece, né, um elemento a ser estudado, ele tenta condicionar o comportamento e busca sucesso nesse condicionamento a partir da oferta de uma resposta emocional. Então, como é que funciona normalmente nas esferas convencionais? Olha, hoje nós vamos dar aula de trigonometria do triângulo retângulo. Beleza, a pessoa que nunca ouviu essa palavra lá no ensino fundamental vai ficar olhando, trigonometria do triângulo retângulo? Não faça a menor ideia do que seja isso. No momento seguinte, o professor ou a professora volta e diz assim, se vocês se comportarem bem, prestarem bastante atenção no que eu estou falando, permanecerem em silêncio, perfilados e abrirem mão de interagirem com seus dispositivos, eu tenho certeza de que vocês vão adorar. Observe, eu tenho o elemento cognitivo, eu tenho o condicionamento do comportamento e eu tenho a oferta de uma resposta emocional, né? O apelo sedutor, por assim dizer, de uma emoção positiva como consequência desse comportamento. O que eu venho tentando dizer? E olha, eu não estou sozinho nessa. O professor Celso Antunes, por exemplo, que está com 83, 82, 83 anos, está falando nisso há mais de 50 anos, Luciano. Há mais de 50 anos o Celso, e agora eu peguei o bastão e sigo, tá? Vem falando em inverter essas flechas, tão simples quanto parece. Em a gente trabalhar a emoção, trabalhar a afetividade, trabalhar relacionamento, trabalhar proximidade, para poder promover essas respostas emocionais positivas que fazem com que o comportamento se ajuste ao natural. E a partir do momento em que o comportamento se ajusta ao natural, a gente tem um ganho cognitivo. A gente percebe
que os alunos, de fato, aprendem mais. E esse aprendizado, ele não depende, por incrível que pareça, ele não depende mais, nessas circunstâncias, da serventia percebida do assunto. A serventia, o utilitarismo, ele só é importante, por incrível que pareça, quando o objeto cognitivo é simplesmente oferecido para os alunos sem que eles, né, tivessem enxergado qualquer possibilidade de conexão daquilo com o mundo real deles, que é tão multifacetado e diverso quanto a própria estrutura dos 30, 40 alunos que nós temos diante de nós a qualquer momento. É o aluno que gosta do Fortnite, é o aluno que gosta de cozinhar, é a aluna que gosta de finanças, é a aluna que gosta de acompanhar blogueiras de comportamento, de lifestyle no Instagram. E todos eles estão reunidos na mesma turma. E a gente tentando vender trigonometria, polinômio. O que nós estamos fazendo, Luciano? Pelo amor, sabe? Eu fico, vocês me desculpem, as minhas respostas emocionais, mas eu fico meio chocado. Porque eu acho que as pessoas não perguntam por quê com a frequência que elas deveriam perguntar. Perfeito. Olha, nós estamos quase uma hora já aqui conversando, a gente não entrou no nosso tema ainda, né? Nós estamos chegando no tema agora. Então, uma questão importante, a gente já permeou bem esse assunto, mas eu acho que agora vale a pena. Nós fomos obrigados a vir para esse mundo digital. Certo? E logo que a gente veio para esse mundo digital, na nossa universidade, começou um ataque muito grande em cima do ensino à distância. O ensino à distância mercantil vai acabar com o ensino, nós vamos ter qualidade com o ensino à distância. E eu fui um dos que defendi o ensino à distância, porque nem tu falaste. A minha capacitação em ensino à distância foi há 15 anos atrás. 15 anos atrás que eu venho trabalhando com essa tecnologia já nos cursos presenciais. Então, e a formação minha foi na UFSM, antes de ser professor. Pra você ter uma ideia. Eu já tive formação com os professores da UFSM no ensino à distância antes de virar professor. E aí veio crítica que eu via no País das Maravilhas, que esse mundo não existe de aprender usando tecnologia. Certo? E eu sempre sou um defensor, eu digo que o impossível só acontece se a gente começar a acreditar acreditar nessa mudança. E só que nós tínhamos um DNA presencial, nossos 2.000 professores trabalhando praticamente todos no presencial, alguns com a mediada tecnologia, e de repente a única opção foi ir para o digital. Uma coisa que eu vejo que pelo menos todos estão gostando é as reuniões usando ferramentas que Meet, Zoom e outras ferramentas, Sheets, e qualquer das ferramentas que todo mundo, e nós somos multicamp, né? E nós somos multicamp. Às vezes se deslocava uma reunião até Frederico ou Palmeira das Missões, 2, 3 horas, 4 horas no carro para ficar 1 hora numa reunião. Por quê? Olha, agora Luciano, todo mundo concorda. Desculpa te interromper, mas por que, Luciano? A pergunta é por que vou dirigir 4 horas? Eu ia a Brasília, eu pegava um voo com uma reunião de 2 horas. A gente fazia. Hoje, então, assim, isso é inconcebível voltar para esse normal. Certo? E ao mesmo tempo, só que a aula, ainda a gente está num processo ainda a gente não conseguiu ainda trabalhar bem com essa aula agora. A nossa instituição agora, antes era opcional trabalhar com ensino remoto, tanto para o aluno quanto para o professor era opcional. No próximo semestre, que vai iniciar em outubro, foi definido pelo nosso conselho agora que nós vamos trabalhar somente via remoto. Ou seja, ofertadas pelo remoto, que a gente chama o nosso RED, que é o Regime de Exercício Domiciliar Especial, e os professores não tem mais essa opção. Se esse for lançado, vão ter que trabalhar. E ainda está num processo um pouco, dá para dizer, de sofrimento de alguns, por não ter esse conhecimento, e aí essa questão do planejamento da aula, como transforma a minha aula, como eu uso essa tecnologia, quanto tempo... Eu vou fazer, são 10.000 perguntas numa só, né, Gustavo? Porque como que eu faço para gravar uma aula? Quanto tempo? E logo no começo, lá, março, abril, a gente viu que alguns professores estavam gravando aula do tempo da aula presencial, gravar 4 horas de aula, e eles reclamavam que estavam cansando de gravar aula. Eu disse, não, mas que isso? Uma aula tem que ser 5, 10 minutos, tu vai gravar a tua aula. Mas isso estava acontecendo, talvez por falta de capacitação, essa questão de estar sempre aprendendo. Então, eu queria ver a tua opinião, como já um professor muito experiente nessa questão desse mundo, no ambiente, usando tecnologia, para dizer como eu faço primeiro para me organizar, planejar. E tem uma pergunta da Ellen aqui, que eu posso casar junto, só abrir aqui meu celular aqui. A Ellen, sou tutora do EAD e estudante de pós-graduação da FSM. Sou muito fã do professor Gustavo.
Professor, fala um pouco sobre o auxílio aos alunos a se motivarem neste processo de ensino remoto, sendo que seu curso é presencial, que está nessa mesma linha. Como tu motiva o aluno, traz o aluno para esse universo, porque nem o aluno, né? O aluno era presencial, o aluno também tira um contrato presencial, mesmo esse aluno estando imerso nas tecnologias, ele está o dia inteiro conectado no Instagram, Facebook, ele diz que não tem acesso para assistir uma aula, aí de repente ele fica sem tecnologia, né? E o professor também tem essa dificuldade dessa transposição do mundo presencial para o virtual. Para alguns é mais natural, para outros dá muito sofrimento. Então eu queria ouvir essa opinião de como melhorar essa relação do professor, aluno, tecnologia, e aí tu tem um tempo agora para nós, que é o nosso grande foco desse professor, que está nesse mundo, e muitos ainda, também assim, alguns também, a gente fez uma pesquisa, professor Gustavo, que fala que muitos estavam usando e-mail também no começo, para manter essa conexão, mandar material, então estava muito estática também essa relação, então de como a gente torna esse processo mais, botar a emoção de novo, botar aquela inversão ali, primeiro criar essa emoção, e depois de criar emoção, o aluno vem de qualquer jeito, não importa aí o que está usando, até o e-mail ele vem. Uhum. Perfeito, é isso aí. Muito bem. Você que está me assistindo agora percebeu que eu acabei de ser sacaneado pelo professor Luciano, que me fez uma pergunta com 37 pontas, mais ou menos, às 15 horas e 1 minuto. Fique registrado a sacanagem do momento. Segundo lugar, se você é professor, se você é professora, e você, ao migrar da esfera presencial para a esfera online, ou remota, ou digital, tem 50 nomes diferentes que as pessoas estão dando para isso agora, né, Luciano? É o não presencial, digamos assim, né? O não presencial geográfico, por assim dizer. Se você simplesmente traduziu a sua carga horária, né, a famigerada hora-aula, para a esfera digital, você errou miseravelmente, tá? O Faustão diria, errou, sabe? Errou demais, errou feio e errou rude. Já está mais do que provado, Luciano, que a carga horária, quando essa migração acontece para a famosa exposição teórica, ela é normalmente de 1/3, entre 1/3 e 1/4 do tempo, tá? As pesquisas, elas não têm um consenso, assim, porque cada pesquisa, né, leva em consideração um contexto específico, uma determinada cultura, né? A gente sabe que é assim que se constrói ciência, mas a grande maioria delas, ela oscila entre 1/3 e 1/4, ou seja, se você tem um período de 40 minutos, por exemplo, que é um período mais ou menos padrão, né, 40, 50, vamos falar de 40, fica mais fácil de fazer a conta, você está falando de uma aula, de uma exposição teórica de 10 minutos, talvez 15 minutos. E aí você vai pensar, meu Deus, como é que eu vou conseguir vencer toda a matéria em 10 ou 15 minutos? A verdade, Luciano, é que isso já acontecia. Só que as pessoas não se dão conta de que os 40 nunca foram 40. Os 40 eram 25, 30, porque tem aquela movimentação inicial. Quando chegava perto do final, os alunos já estavam meio que botando a viola no saco, dizendo, tá, professor, beleza? Ó, vou perder meu ônibus aqui e tal, e já não estava. E ainda que esses períodos fossem emendados, como acontece, tipo, 3 períodos direto, o professor segue, né? 2 horas direto falando corrido, sem intervalo, sem nada, o mais provável é que os alunos tenham transformado esse período em vários fragmentos de 10 minutos. Porque é a atenção sustentável, né? Aí não sou eu falando, aí é a psicologia com seus inúmeros trabalhos mostrando que cada vez mais as pessoas têm dificuldade em manter o seu nível de atenção né, elevado durante um tempo mais prolongado. O que me faz pensar que possivelmente se alguém ainda estiver conectado no Farol com a gente, professor Luciano, 370. Essas pessoas já nos abandonaram, né? Assim, cognitivamente. Não, estão aqui, estão elogiando, professor Gustavo, estão elogiando. Depois você tem que dar uma olhada nos comentários, são tudo para o senhor. Impressionante. Temos que rever os critérios do Santa Mariense. Mas, de qualquer forma, voltando, tá? Então, algumas coisas que eu faço questão de frisar. Em primeiro lugar, a Ellen, se for a Ellen que eu estou pensando, é uma filha da terra habituê das minhas lives, tá? Eu faço lives semidiárias hoje em dia, eu já me atrevi a fazer diariamente, Luciano, mas a pandemia arruinou com o meu planejamento, então eu tenho feito 2, às vezes 3 por semana, tá? Nos meus canais, né, o Instagram, professor Gustavo Reis, que vocês, né, já anunciei aqui em outras circunstâncias, também podem, né, eventualmente querer acompanhar no próprio YouTube, tá? youtube.com/professor
professor Gustavo Reis, tá? São as duas redes que eu quero deixar registradas aqui, mas se vocês colocarem na caixa de busca professor Gustavo Reis, vocês vão conversar. Então, se for mesmo essa Ellen, um grande beijo para ela. A Ellen eu conheci quando eu fui dar uma palestra na Fadisma, Luciano, né? E aí ela se conectou comigo, né? Estive presencialmente em Santa Maria, diga-se de passagem, né? Só que ainda não fui palestrar na Federal de Santa Maria. Isso vai mudar, eu tenho certeza de que isso vai mudar assim que a pandemia nos autorizar. Mas, de qualquer forma, né? A Ellen, ela acompanha, ela é habituê das minhas transmissões ao vivo, e eu falo muito nisso nas minhas lives, especialmente quando eu faço live sozinho, Luciano, sobre essa questão da motivação, sobre a conscientização dos professores de que motivar os seus alunos não é sua responsabilidade. Eu sei que isso pode parecer meio chocante para algumas pessoas, que inclusive buscam se capacitar, né? Fazem cursos para aumentarem o seu nível basal de entusiasmo e para aprenderem técnicas infalíveis motivacionais. Por que que eu acredito tanto nessa ideia de que nós não somos capazes de motivar ninguém, Luciano? Porque motivação é também uma resposta emocional. Motivação é algo que acontece de dentro para fora. Nenhum professor, nenhum palestrante, por mais que se venda como palestrante motivacional, nenhum guru espiritual, nenhum líder de seita tem o poder mágico de motivar alguém. O que essas pessoas desenvolvem é uma habilidade muito acima da média de construir circunstâncias, contextos, situações, ambientes que favoreçam a manifestação dessa resposta emocional. Mas observe, e aí puxando a brasa para a matemática, a gente trabalha com chances, a gente trabalha com probabilidades, a gente coloca o melhor que a gente tem diante dos alunos para que eles submetam esses objetos pedagógicos, enfim, a nossa oratória, a nossa eloquência, a nossa proximidade ao seu escrutínio. E é nesse momento que o aluno, a partir dos seus valores, das suas referências, da sua estrutura, do seu universo particular, chegará à conclusão de que está diante de elementos suficientes a ponto de se sentir motivado. E eu, por mais que pareça que eu estou falando da mesma coisa, eu quero enfatizar, eu quero colocar esse ponto em negrito, Luciano, não é a mesma coisa. É libertador para um professor, para uma professora, saber que não tem a responsabilidade de fazer com que todos os seus alunos se sintam motivados. Sabe por quê? Porque daí é que nem a avaliação de 1 estrela no restaurante, ou na Amazon, ou no Mercado Livre. Se você está vendendo alguma coisa, se você escreveu um livro, colocou para vender na Amazon, se você é o dono do restaurante, começa a vender no iFood, lá pelas tantas, alguém lhe dá uma avaliação de 1 estrela. Você pode ter certeza de que por um breve momento você vai esquecer das 300 avaliações 5 estrelas que você teve. E é assim, exatamente assim que funciona, Luciano, em termos dessa aparente responsabilidade que os professores assumem de despertar a motivação nos seus alunos. Na esfera presencial, nós estamos diante de 40 alunos. E, eventualmente, 38 deles, olha que coisa magnífica, 38 deles estão lá, né, o corpo falando, estão debruçados assim em cima da classe, estão prestando uma enorme atenção, estão participando, estão conversando entre si. Mas tem 2 alunos lá no fundo, Luciano, lá no fundo. Um deles está aqui assim na parede, e o outro deles está aqui com um fonezinho de ouvido, e a gente vê que ele está no celular. E esses 2 alunos, esses 2 são responsáveis pela ruína emocional do professor, da professora. Por quê? Porque esse professor, essa professora ainda não entendeu que não é sua responsabilidade encantar os 40, mas é sua responsabilidade trabalhar contexto, ambiente, situação, circunstância, para maximizar a chance de que cada um desses 40 possa manifestar essa resposta emocional de motivação. No trajeto, ao longo do caminho, você que é professor, você que é professora, vai descobrir que existem alunos cuja probabilidade de responderem emocionalmente a um estímulo como esse é 0. É 0. Não existe nada que nós façamos
E a sacanagem agora é a seguinte, tem professora que estão nos assistindo aqui agora que estão lembrando de quem são esses alunos, Luciano. Né? E tem gente dizendo assim, pois é, esse aluno sou eu. É pior ainda. Né? Mas enfim, né? Desculpa, falhei miseravelmente. Mas o que eu quero dizer com isso é que você não pode assumir a responsabilidade sobre algo cuja chance de se materializar, cuja chance de acontecer é zero. Esse aluno que está encostado na parede no fundo, meio dormindo durante a sua aula, ele pode ter passado a noite no funeral da avó de quem ele gostava muito. Isso pode ter acontecido. E a gente, mais do que nunca, tem que ser... A internet é repleta de exemplos, né, Luciano? Do quanto é importante a gente estar preparado para a gestão de crises que a gente promove inadvertidamente. De repente, advertir um aluno ou uma aluna que não está se comportando de maneira adequada ou que eventualmente não está manifestando o nível de motivação e entusiasmo que você gostaria que manifestasse, porque, afinal de contas, você tem poderes mágicos para fazer isso acontecer. Como é que alguém não vai se sentir... Peraí! Como é que alguém não vai se sentir motivado diante de uma aula maravilhosa do professor Gustavo falando sobre trigonometria? Entende? Está na hora das pessoas abandonarem essa ilusão. Motivação é a resposta emocional. Motivação é algo que você tenta promover dentro dos limites do que você pode fazer. Mas ninguém é capaz de garantir, em nenhuma instância, que o aluno ou a aluna irá se sentir motivado. E mesmo que você consiga garantir, ou quase para um determinado subconjunto dos seus alunos, os mesmos instrumentos que você usa para motivar uns podem promover o efeito contrário em relação a outros. E essa é a magia do que a gente faz. A gente reúne eles em bandos de 30 ou 40 e quer fazer tudo do mesmo jeito para todo mundo. Por quê? De novo, Simon Sinek, me ajuda. E aí a tecnologia ajuda a tu conseguir acessar mais fácil alguns grupos. Vamos voltar, para não dizerem depois, eles iam falar do papel do professor durante a pandemia, não falaram nada disso. E eu depois tenho mais umas perguntas, Gustavo, aqui, que estão chegando a valorizar as pessoas que estão lá. E nós estamos com 380 pessoas agora, começamos com 240, ou seja, tá boa a coisa, tá estranha. O que está acontecendo com essa gente, Luciano? De repente eles estão dizendo assim, se eu largar o Gustavo aqui agora, eu vou ter que lavar aquela pilha de louça que está me esperando desde o churrasco do domingo, sabe como é que é? É isso aí. Que beleza! Vocês já viram que eu adoro esses efeitos sonoros aqui, né? E esse é o problema, cara. Como eu estou em casa, não em casa, na verdade, esse estúdio aqui onde eu estou, deixa eu mostrar para vocês que isso aqui é uma coisa que professores gostam de ver. Olha aqui, ó, Luciano. Tem lá o meu fundo verde para fazer croma, tem uma janela que eu botei aqui, que tem vidro duplo por causa da cachorrada da vizinhança, botei uma espuma no teto, ali tem o quadrinho onde eu resolvo as minhas questões quando eu coloco o meu bonezinho de professor de matemática, né? Aqui tem, ó, essa aqui já está pronta para o nosso chimarrão, eu sabia que isso ia acontecer. Aqui, o meu copo d'água aqui também, ó, super-homem aqui. O copo d'água está aí, né? Mas, enfim, tá? Então, isso aqui é, na verdade, um dormitório do apartamento em que eu morava enquanto solteiro. Né? Aí, minha esposa engravidou, né? Casei, minha filha nasceu, eu não moro mais aqui, mas virou o meu espaço de trabalho. Né? E já há bastante tempo eu venho me debruçando sobre essas questões. Eu comecei a fazer lives em 2010. As lives só começaram a proliferar em 2016, quando elas foram incorporadas pelos aplicativos de rede social como funções. Né? Aí você começou a poder fazer live no Facebook, fazer live no YouTube, fazer live no Instagram, mais recentemente. Né? Mas eu pagava para fazer live lá no início. Né? Consequentemente, acabei, de certa forma, adquirindo alguma experiência nessa área, quase profética em alguns aspectos, né, em relação ao que nós estamos vivendo agora. Onde eu quero chegar? Quando nós usamos essas ferramentas, Luciano, por mais irônico que pareça, tá, nós temos uma oportunidade de promover essa percepção de proximidade que nós jamais teríamos nos contextos presenciais convencionais. Pelo simples fato de que a topologia, a distribuição das classes e das cadeiras nas salas de aula nos impede de ter a mesma proximidade física com todos os alunos ao mesmo tempo.
A geometria prova que isso só seria viável se nós colocássemos os alunos formando um grande círculo, em que o professor está no meio sobre uma cadeira giratória e permanece girando e olhando para cada um dos seus alunos. Ainda assim, ele conseguiria olhar apenas para um subconjunto dos seus alunos a qualquer momento, né? E esses alunos, naturalmente, né, a grande maioria dos espaços físicos da sala de aula não comportaria 40 alunos em círculo. O raio dessa circunferência teria que ser grande. E aí, naturalmente, os professores já ficariam longe dos alunos, longe, quando eu digo fisicamente falando, de qualquer forma, né? Então é legal da gente pensar assim em termos do que é viável e do que é ilusão. Em primeiro lugar, nesse nível. Na esfera presencial, nós jamais teremos a mesma percepção de proximidade com relação a cada um dos nossos 20 ou 30 ou 40 alunos por uma questão física. Mas quando estão os 20, os 30 ou os 40 na janelinha do Zoom, nós estamos à mesma distância de cada um deles. Claro, daqueles que, né, generosamente ligaram a câmera. Mas também não vamos condenar quem não liga, porque para quem é tímido na sua essência, introvertido, introspectivo, Luciano, ligar a câmera é o pior pesadelo. E muitas vezes a gente, né, não se coloca no lugar das outras pessoas para, né, saber o que aquilo representa, de repente o que a pessoa quer, sabe? É mais ou menos como a pessoa... Esses dias eu tive uma conversa, desculpa que eu estou desviando um pouquinho, mas eu acho que esse parêntese é importante. Eu tive uma conversa no sábado, aos sábados às 18 horas, lá no Estúdio Matemática, de que a gente mal falou, a minha comunidade de entusiastas. No Instagram do Estúdio Matemática, eu comecei semana passada uma série chamada Conversas com Professores. E aí, durante a semana, os professores mandam perguntas por direct, eu seleciono 3 perguntas e chamo esses professores para conversarem comigo ao vivo, né? E uma das professoras justamente estava falando nisso. O que eu faço para motivar os meus alunos a ligarem as suas câmeras? Olha a pergunta. Vê se não é mágico isso. Motivar os meus alunos a ligarem as suas câmeras. Em primeiro lugar, você não motiva os seus alunos. Já deixei claro isso, tomara. Em segundo lugar, o fato do aluno ligar a câmera não tem absolutamente nada a ver com ele se sentir motivado. Ele pode estar aprendendo sem ter a câmera ligada, né? A pessoa pode estar no auge do entusiasmo em casa, mas ser tímida, ser introspectiva e ter uma dificuldade, uma resistência em ligar a câmera. Ela pode não estar nem aí para você. E permanecer com a câmera ligada, com aquela cara de paisagem, olhando, tipo, pensando, meu Deus, a minha vida virou um inferno. Entende? Tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas por algum motivo as pessoas criam essas conexões. O que eu percebo, Luciano? Que você, que está nesse momento se aventurando nas plataformas síncronas, vamos deixar isso claro, plataformas para aulas ao vivo, né? Em que existe a possibilidade de interatividade. Você está diante de uma oportunidade verdadeiramente dourada de estreitar os seus laços com cada um dos seus alunos, de aprender o nome de cada um dos alunos, porque, afinal de contas, você está dando aula olhando para um espelho de classe, de interagir diretamente com cada um dos seus alunos, escolhendo 2 ou 3 em cada aula e pedindo que manifestem a sua opinião, coisa que nem sempre é viável nos contextos convencionais, até porque também tem as questões de currículo, as questões de programa, de avaliação. A gente nem entrou nessa, né? Quando eu falo em avaliação, o meu sinônimo é sujar as mãos de sangue, Luciano, mas por outros motivos que não convém a gente tocar neles agora, tá? Mas você está diante de uma oportunidade, eu diria, que muito provavelmente não vai encontrar paralelo no futuro próximo, de perceber a diferença entre estar perto e estar próximo. Você não precisa estar perto dos seus alunos para fazer com que eles se sintam próximos de vocês. Existe um conceito para isso, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, porque está mais ou menos no mesmo slide aqui, ó. Volta um pouquinho, aqui, tá? Esse conceito de imediação, ele tem origem lá na comunicação social, Luciano, mas eu peguei esse conceito emprestado da psicologia. Ah, e eu já vi aqui, eu também estou dando uma espiada no chat de vez em quando, que tem algum pessoal da área, né, da psicologia especificamente, e eu acho surreal que a psicologia não converse tanto com a educação quanto deveria. Esse também é parte daqueles núcleos duros que a gente trabalha o tempo todo para tentar tornar mais permeáveis, né? Mas esse conceito de imediação é super importante.
Segundo o Mehrabian, o Albert Mehrabian, que é o pesquisador líder, né, desse movimento, dos estudos relacionados à imediação, a imediação é o grau de proximidade e de intensidade da interação em um diálogo, em uma conversa. Eles falam bonito, como sempre na academia, né, a gente sabe disso, mas essencialmente o quanto você se sente próximo, o quanto você se sente próxima da pessoa com quem você está conversando. E a grande jogada desse conceito é que ele é independente de mídia, Luciano. Essa conversa pode estar acontecendo na mesa do bar. Essa conversa pode estar acontecendo trocando áudios no WhatsApp. Essa conversa pode estar acontecendo por videochamada, síncrona. Ela pode acontecer entre editor e produtor de vídeo no WhatsApp versus o comentarista. Essas conversas acontecem o tempo todo. E todos nós temos inúmeros exemplos, inúmeros relatos que podemos dar de pessoas de quem nós já estivemos muito perto fisicamente, mas de quem nós nos sentimos muito distantes, e ao mesmo tempo de pessoas que nós jamais vimos e muito provavelmente jamais veremos em função de distâncias geográficas, mas de quem nós nos sentimos incrivelmente próximos. O segredo disso está nessa palavra mágica, que se chama imediação. Então, respondendo a tua pergunta finalmente, qual é o papel do professor na pandemia? O papel do professor é procurar saber o que ele pode fazer, o que ela pode fazer, para trabalhar, para potencializar a imediação na sua prática pedagógica. Ou seja, como fazer com que a percepção de proximidade dos alunos se eleve. Como fazer com que essa métrica, ou esse grau, ou esse índice de percepção de proximidade encontre espaço para ser nutrido nas suas relações com cada um dos seus alunos. E, de novo, faço muita questão de frisar, muito provavelmente quando tudo isso passar, e vai passar, eu imagino que você tenha fé também, eu tenho muita fé de que vai passar e vai virar uma memória, vai virar uma lembrança. Quando tudo isso passar, a gente vai lembrar que naquele ano maluco de 2020, talvez a gente devesse desenvolver uma consciência melhor do que nós estávamos vivendo no mundo da educação. Dar aula olhando para o espelho de classe. Dar aula para um grupo de alunos cujos nomes estão embaixo dos seus rostos o tempo todo, sem que isso exija plaquinha ou crachá ou qualquer outro recurso que a gente, ao longo do tempo usou para poder memorizar os nomes. Estreitar esse relacionamento, se colocar à disposição, interagir, inclusive de maneira reservada, por que não, com alguns dos seus alunos para tentar descobrir o que é fonte de entusiasmo, o que é fonte de motivação, o que causa dor, o que causa satisfação. Eu não vejo um momento mais oportuno para isso acontecer do que agora, Luciano. Mas isso exige uma inversão de compreensão da relação entre os domínios da aprendizagem. Exige que a gente comece pela emoção, comece pela afetividade, pelo relacionamento e pela proximidade. E isso, naturalmente, exige o rompimento de resistências muito fortes. Professor Gustavo, ao mesmo tempo, eu não quero prender muito a questão do nosso tempo, né? Nós temos que começar a pensar num desfecho. Nós estamos com 390 pessoas online agora, está aumentando, então quer dizer, se a gente continuar, vai aumentar. Mas tem umas perguntas bem interessantes aqui, que eu acho que vale a pena uma pergunta, só uma reflexão, não precisa, porque a resposta é longa. Prometo ser breve. Vocês estão vendo, eu estou sendo advertido agora porque eu sou prolixo, mas eu prometo ser breve. Não, o tempo nosso é o nosso convidado, né? E a nossa plateia segue ali, ainda nosso público está ali. O Mário Ronaldo, que é assessor do gabinete, fez uma pergunta. Professores são formados nas universidades. O que tem que mudar? Os professores, o ensino, ou é tudo que tem que mudar? Porque a gente sempre está criticando o sistema de ensino, mas os professores são formados por nós. O professor Gustavo forma professores, eu formo professores, a educação forma professores, nós não estamos conseguindo quebrar esse ciclo. Tá? É uma pergunta para reflexão. Eu acho que podia ser... Depois tem uma... Deixa eu responder primeiro, prometo ser breve, tá? Em primeiro lugar, vamos deixar Perfeito. Uma coisa bem clara. Professores são formados na universidade, sim, Luciano, mas não só na universidade. Tá? Todos nós já tivemos professores em situações muito inusitadas na nossa vida. Todos nós já frequentamos restaurantes, por exemplo, em que o garçom parou ao lado da nossa mesa e nos deu uma tremenda de uma aula a respeito de algo que nós estávamos comendo, a respeito de... Quer dizer, o que é ser professor?
Quem é o professor? Eu sempre digo que para as pessoas prosperarem e ganharem notoriedade, o que para muitos é um objetivo de vida no cenário digital, existem 3 alternativas, Luciano. A gente pode entreter, a gente pode informar e a gente pode ensinar. Se a gente escolher um desses 3 caminhos, será que um desses caminhos específico é o caminho do professor? Será que o professor é só aquele que ensina ou o professor também é aquele que informa? Será que o professor, se for aquele que informa, também não pode ser aquele que entretém? Eu acho que está mais do que na hora da gente derrubar essa ideia, em primeiro lugar, de que o lugar de formação do professor é o curso de licenciatura. Porque, do contrário, a gente vai ter que desautorizar todas as pessoas que têm um blog ou que têm um podcast, porque, afinal de contas, isso é uma atividade de comunicação social. E isso deve ser reservado aos jornalistas e aos publicitários e às relações públicas. O mundo não é mais assim. Se você reconhece em si próprio a reunião de competências cognitivas, né, uma disposição e um certo talento, ou como você, para compartilhar o que você sabe, então você também é professor. Você também é professora. Olhando para a universidade especificamente, eu acho que a resposta já está nessa observação anterior. Por quê? Porque esse rompimento de resistências relacionadas ao escopo, né, do professor, do exercício do seu ofício, tem que ser levado para dentro da universidade, para que a escola de educação converse com as outras escolas, e não só isso, converse também com outros setores, outros segmentos da sociedade que estão prosperando, oferecendo cursos livres, que estão prosperando por intermédio de propriedades sociais, que estão prosperando por intermédio de canais no YouTube, que estão prosperando de várias formas diferentes. Perfeito. Esse trânsito dos nossos professores da educação nas outras áreas é o maior desafio que a gente encontra na universidade. Esse foi o desafio. Quando eu entrei com virar professor na engenharia, a primeira coisa que eu fiz, no primeiro semestre, fui bater na porta da educação, para nós inovar em sala de aula. Foi meu primeiro desafio. E aí foi as primeiras barreiras que eu comecei a sentir na universidade, de ter um engenheiro querendo discutir ensino, discutir aprendizagem. E isso vale para o garçom também, né? Luciano, ou vai acontecer, ou vai acontecer. É questão de tempo. Talvez a gente precise de alguma outra coisa, tipo uma pandemia, para acelerar esse processo de tempos em tempos. Mas vai acontecer. Pode ter fé, pode acreditar. Vai acontecer. Não, é inevitável. O reconhecimento da complexidade é inevitável. É impossível. Assim como não fazem sentido os silos da educação básica. Física é uma coisa, matemática é outra, química é outra. Por quê? Pelo amor de Deus! Não é assim. A transdisciplinaridade é uma realidade, não só nas mesmas áreas do conhecimento que o Enem resolveu compartimentar em 4, mas em todas elas. Por que não estudar matemática e história? Por que não estudar literatura e geografia? Por que não vincular essas áreas que parecem não ter nada em comum? Assim é a minha percepção relacionada às escolas de educação versus todo o universo que elas representam por intermédio daquilo que elas preparam seus alunos para fazerem na nossa sociedade. E uma outra constatação que eu senti dentro da nossa universidade é que a gente tem a resposta. Porque na pesquisa, dentro da pesquisa, não importa a área, um professor, quando está num grupo de pesquisa e ele tranca, não consegue melhorar e não consegue evoluir, o que ele faz? Ele pergunta para todo mundo da área. Ele abre o coração dele para a gente do mundo inteiro. Eu pergunto para todos os pesquisadores do mundo como que resolve esse problema. Só que o professor, na sala de aula, quando ele tranca, não consegue melhorar a aula, o que ele faz? Ele se fecha. Ele não consegue chegar no grupo do lado e dizer assim, ó, eu preciso melhorar minha aula. Então, isso é um tabu que para mim é muito difícil, que eu vejo o mesmo professor que bate na minha porta, pedir ajuda na pesquisa, claro, eu acho que é porque é uma equação muito difícil de resolver, talvez ele não tenha medo de dizer que não saiba, mas só que ele tem medo de dizer que a aula dele está ruim, que eu não estou conseguindo interagir, e ele tem a resposta, porque nossa universidade, onde se pesquisa muito, e quando eu vejo essa falta de conversa, e a pandemia está fazendo isso, a pandemia fez com que os professores comecem a conversar, eu estou vendo os professores nos grupos do WhatsApp formais de departamento discutindo metodologia, discutindo ensino. Então, isso está sendo lindo de ver na universidade, lindo de ver. Pena que foi a pandemia que obrigou isso a acontecer, porque nunca num grupo de um departamento da engenharia se discutia
como melhorar a sala de aula, como interagir com o aluno. Nunca. E estamos discutindo agora. Como que eu faço para usar tal coisa? Como que eu faço para fazer uma avaliação? Quando que um professor ia perguntar para outro como eu faço uma avaliação? Hoje todo mundo está perguntando. Então, a professora Marta, nossa proreitora da graduação, está mandando algumas questões aqui, mas ela sabe, uma das perguntas que mais chegou para nós, quando começou a chegar no final do semestre, era como que eu vou avaliar meus alunos. Uhum. E daí, e era no final do semestre, né? Eles queriam saber como eu fazer uma prova. Daí eu disse, se tu não acompanha o teu aluno desde o começo até aqui, nem tenta avaliar mais, já perdeu da avaliação, já não tem mais, é no processo, não é na avaliação. Então, é esse tipo de discussão que a pandemia está fazendo a gente ter, de ver os professores interagindo, discutindo o ensino. Eu estou dentro de uma universidade pública, onde o nosso grande foco, além da formação, é a pesquisa. O nosso diferencial é fazer uma pesquisa de ponta, que sempre se discutiu. Desde o cafezinho, eu sentar numa mesa de café, eu vou discutir duas coisas sempre. A pesquisa e a gestão, sempre. Hoje, não sento no café, mas qualquer reunião que eu entrar via a tecnologia, o que se discute? Ensino. Está muito lindo de ver isso. Se discute ensino. Então, assim, talvez a gente vai ter uma evolução, porque a gente vai ter mais interação, que nunca se viu discutindo a aula, discutindo como melhorar essa relação, como conectar com o aluno. Então, a pergunta que veio aqui é essa: como eu motivo, como eu conecto? Então, eu acho que nós estamos indo para um caminho, tirando a pandemia, que é terrível, mas nos obrigou a pensar a forma de fazer do papel do professor. O pesquisador não, ele vai por conta, mas o professor está sendo, e detalhe, áreas distintas discutindo. Muito lindo de ver isso. Acho que o professor Gustavo, a gente tem que começar a pensar em encerrar nossa época do horário, nossos intérpretes de livro, tem que... Eu quero fazer um comentário. Pior, e olha, eu falando rápido, do jeito que eu falo. O intérprete de livro vai precisar de uma semana em casa agora, né? Oi, obrigado, viu? O pessoal das Libras aí sempre, né, se dedicando maravilhosamente aí à inclusão. A dor ensina a gemer, Luciano. A internet não só não tem medo, como também não tem nenhum pudor em criticar. Nenhum. Quando a gente oferece aquilo que a gente faz para um público que nós virtualmente desconhecemos, a gente tem que reconhecer a própria vulnerabilidade nesse processo. Do contrário, é melhor não entrar. Honestamente, tá? Faz tempo que eu tô nessa. O cabelinho tá branco aqui, não é à toa, né? E professores, e aí, vocês me desculpem, mas eu acho importante professores fazerem esse meia-culpa. Eu trabalhei em escola de ensino médio, fundamental e médio, eu trabalhei em pré-vestibular, processo seletivo, eu tive a minha própria escola em que eu tentei construir algo diferente e acho que fiz isso com sucesso ao longo de 10 anos. Mas professores não são reconhecidos como uma classe profissional de incentivo aos pares. Eu quero ser brutalmente honesto, inclusive na minha escolha de palavras. Não foram raras as situações em que eu flagrei professores falando mal de colegas. Eu até durante um tempo na escola de ensino médio em que eu trabalhava, eu parei de frequentar a sala dos professores. Eu passei 2 anos frequentando o pátio, porque o ambiente da... Toca teu sino aí, 400 pessoas. Opa! 400 pessoas! O que está acontecendo com essa gente? Vai lá. O que está acontecendo? Olha só, então, voltando, nessa época, eu apelidei carinhosamente, enquanto eu frequentava o pátio no intervalo, para me aproximar dos alunos, Luciano, até porque a gente tem que rezar conforme a própria cartilha, né? Eu já vinha fazendo isso antes mesmo de pesquisar, de procurar saber mais a respeito do assunto. Eu apelidei carinhosamente a sala dos professores da escola em que eu trabalhava de Instituto Butantan. Gostei da risadinha. Eu imagino que algumas pessoas que estão com a gente agora devam ter esse sentimento. Porque das duas, uma, Luciano, o que acontecia? Quando eu chegava, tocava o intervalo, né, o sinal para o intervalo, e eu ia para a sala dos professores. Quando eu chegava na sala dos professores, das duas, uma. Ou os professores que já estavam lá estavam falando mal de alguém que evidentemente não estava presente, ou então, no momento em que eu entrava na sala dos professores, todo mundo ficava em silêncio. E aí eu sabia que o professor de quem eles estavam falando mal até o momento imediatamente anterior era eu.
E isso eu nunca entendi, porque existem várias áreas, vários segmentos da nossa sociedade em que, de certa forma, essa exaltação, esse reconhecimento da força e do valor do trabalho do nosso par acontece ao natural. E, infelizmente, eu não vejo isso acontecer, ou não via, pelo menos, né, com a frequência necessária no ramo da educação. Talvez eu tenha participado de contextos viciados, tá? Pode ser, né? Quando a nossa amostra é muito pequena, eventualmente nós podemos sofrer como consequência dessa amostra reduzida. Mas à medida em que eu fui viajando e eu fui começando a compartilhar essas brincadeiras e tudo mais, eu percebia nas pessoas um nível muito assustador de concordância, sabe? De que nós, como professores, nós não trocamos o suficiente com os nossos pares a respeito das nossas práticas pedagógicas. De fato, muito bem colocado, nós não falamos sobre ensino com a frequência com que nós deveríamos. Nós não nos reunimos espontaneamente em grupos para fortalecer as nossas competências e para continuarmos a nos capacitar, mesmo que isso não envolva uma diretiva da organização a que nós estamos vinculados na forma de uma capacitação docente, de uma formação ou de uma semana pedagógica ou qualquer coisa que o valha, que seja equivalente a isso. Enfim, esses movimentos normalmente não acontecem espontaneamente. E no mundo digital eles chegam a extremos. Tem professores que se recusam a assistir às aulas de outros professores, por exemplo, no YouTube. Luciano, eu não sei, eu já perdi as contas, sinceramente, de quantas horas da minha vida eu já dediquei a assistir às aulas de outros professores. A gente aprende muito, né? Demais, demais. A gente fica dizendo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Claro, tem um monte de coisa que a gente olha e diz assim, não, mas vou continuar pelo meu caminho, que eu acho que é mais legal. Mas é absolutamente inacreditável em termos de potencial de instrumentação do professor contemporâneo ter acesso a essas bibliotecas. E eu acho que, não sei exatamente por quê, se por uma boa dose do sempre foi assim, como a gente já falou mais cedo, ou por uma soberba inerente a quem trabalha com transformação de vidas, né? Que é muito do que professores vocacionados têm a consciência de que representa o exercício do seu ofício, ou simplesmente por uma questão cultural, estrutural, alguma coisa do gênero. Eu acho que esse movimento ele tem que ser incentivado a se tornar permanente. Se vocês estão testemunhando isso na UFSM, se vocês estão testemunhando professores conversando, ainda que por força da circunstância, não importa, o motivo é menos importante do que o que está acontecendo agora. É como a pandemia. A pandemia é horrível em todos os aspectos diretamente relacionados a ela. O que não nos impede de conseguirmos materializar legados positivos em áreas correlatas, a partir de situações que tenham sido desencadeadas por ela. E é exatamente nesse ponto que eu acho que nós temos uma oportunidade muito especial na área da educação. Não só em termos de incentivarmos e de descobrirmos de que forma nós podemos potencializar a percepção de proximidade dos alunos em relação a nós, o que é o centro da ideia que eu gostaria de oferecer para que vocês continuem a promover essa reflexão, mas também, e aí acho genial, sensacional, vai merecer uma salva de palmas, inclusive, né, sobre o ponto de vista de incentivar essa discussão, essa conversa, essa abertura, essa troca a se tornar algo permanente, Luciano. Nós precisamos muito disso, muito. Gustavo, assim, para nós poder encerrar, porque o nosso tempo está voando, e dizer que muito bom estar aqui conversando contigo. Eu tive na mesma época, eu vi uma palestra, depois vi do professor pelo UNB, o Fragelli, que tinha 1,3 m também, que era o professor de ensinar matemática, que era motivador, assim, e eu via duas coisas, que era paixão. Uhum. Eu sempre disse, eu não posso ser professor que não tenha paixão, certo? Não entre na aula com um sorriso, eu posso estar o mundo caindo. Eu entrei na aula, vira amor, vira paixão, senão não tem. É emoção, é essa conexão da emoção. E depois o conteúdo vira uma consequência, a equação vira uma consequência, não importa a matéria que for. Mas então, para nós poder encerrar, eu queria mais uma vez agradecer, professor Gustavo Reis, já dizer que agradecemos muito, espero que no momento que logo a gente traga para uma palestra aqui presencial, participar do nosso salão de inovação, empreendedorismo, que vai ter uma pegada muito boa para isso, dizer que a nossa universidade, uma universidade formal, uma universidade
que preza muito pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, que faz um papel fundamental para transformar a sociedade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que manter essa nossa alegria, esse jeito de as pessoas queiram estar com a gente. Então, para finalizar, eu queria que tu desse um recado para nós. 400 pessoas ficaram com a gente nessas quase 2 horas conversando. Depois dá uma olhada nos comentários, muito elogios. O pessoal gostou muito do tema, gostou muito das falas, muito atual. E dizer que eu tenho que me agradecer a nossa equipe que deu suporte e a nossa comunidade que nos escutou e que, ao mesmo tempo, vai ficar disponibilizada essa palestra no Farol para quem quiser acessar ela depois. Ela fica gravada na nossa plataforma, então está disponível para todos, da UFSM de fora também, que eu vi que tem gente de fora, e agradecer e deixar agora para fazer o encerramento, e com isso encerramos a nossa live, o papel do professor em meio à pandemia. Na verdade, o papel do professor em qualquer contexto. Não mudou tanto assim, né, Luciano? Então, em primeiro lugar, muito obrigado a ti, muito obrigado a Sol, né, que acabou de me mandar aqui, inclusive já espiei no WhatsApp o link específico para a palestra. Muito grato a vocês pela oportunidade. Quero convidar muitas pessoas que imagino que ainda estejam com a gente. Quero dizer que eu estou espiando os comentários aqui, inclusive, Luciano, deixei meu celular aqui sintonizado nos comentários aqui, então muitos dos comentários generosos das pessoas aí estão chegando para mim aqui em tempo real. Muito obrigado a todos vocês. Eu sei que é uma ousadia permanecer no ar por 1h30 ou mais, né, Luciano? Justamente nós que estávamos comentando aqui que é 1/3 do tempo normal, então nós falamos aqui o equivalente a umas 4h30, mais ou menos, se a gente for fazer a regrinha de 3 para traduzir o que acabou de acontecer. Quero aproveitar para convidar vocês a se conectarem comigo, se acharem pertinente. O meu site é gustavoreis.com.br, tá, Luciano? No site tem todas as formas diferentes, tem link para o meu podcast, tem link para a página da Insperiência, que é a empresa de conteúdo que me representa, tem alguns vídeos que eu mesmo fiz sobre os serviços que eu ofereço, então as pessoas podem ficar à vontade para se conectar comigo por lá, tá? Quero também, de novo, reforçar que vai ser um grande prazer me conectar com vocês, especialmente pelo Instagram. Eu estou em todas as redes, tá, Luciano? Mas o Instagram é a rede que tem crescido mais ultimamente e, de certa forma, está virando um hub. É sempre o primeiro lugar onde eu divulgo qualquer uma das coisas que eu vou fazer. Divulgo em todas as outras também, LinkedIn, Facebook, Twitter, estou em todas elas, mas o Instagram é central. E também para aproveitar e convidar vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube. É só procurar Professor Gustavo Reis, tanto no Instagram quanto no YouTube, tudo junto assim por extenso. Professor Gustavo Reis, que vai ser um prazer receber vocês por lá. E, de fato, Luciano, parafraseando a tua própria fala nesse nosso encerramento, o papel do professor não muda nunca. O papel do professor continua o mesmo, o valor da nossa profissão continua o mesmo. Me atrevo até a dizer que, em circunstâncias como essa, o valor da nossa profissão ele se potencializa, porque para muitas das pessoas que estão vivendo o distanciamento, que estão quarentenadas com os seus familiares em casa, né? As conexões realmente prazerosas que muitas vezes essas pessoas acabam estabelecendo, porque a gente sabe, a psicologia também já mostrou de várias formas distintas, né? Que é bem complicado a gente dividir espaços físicos pequenos com as mesmas pessoas por um período tão prolongado, e em uma situação que gera tanta ansiedade, tanto desconforto, tanto medo, e principalmente sem prazo para acabar. Quer dizer, nós temos uma tempestade perfeita. Ontem mesmo eu fiz uma live com a professora Ilana Andretta, da Unicinos, que é psicóloga, doutora em psicologia, e falamos sobre isso, sobre o quanto essa situação toda nos desestabiliza. E eu, pessoalmente, acredito que nós, como professores, podemos ser a pessoa que vai oferecer aquele acolhimento, ainda que virtual, aquela aproximação ainda, aquela disposição, aquela disponibilidade em ajudar, em estarmos presentes, ainda que remotamente, não perto, mas, de novo, próximos dos nossos alunos, e que vamos fazer com que esse período, né, temos pelo menos uma chance real, não nula, de fazer com que as pessoas que estão interagindo com a gente por intermédio dessas plataformas possam passar por essa temporada de uma maneira, se não agradável, pelo menos minimizando os danos e tendo momentos pontuais e isolados de felicidade que sejam promovidos e nutridos por nós. É nessa linha que eu tenho tentado conversar com as pessoas que me dão
a honra do seu prestígio, e é também nessa linha que eu me coloco à disposição de vocês aí, tá? Para que a gente possa seguir conversando, seguir trocando, até porque, de novo, não adianta nada a gente só pregar e não praticar, né? Essa troca é algo que eu tenho incentivado, tenho tentado promover já ao longo de bastante tempo, e quanto mais gente eu conseguir trazer para perto, melhor. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e eu permaneço à disposição. Obrigado, professor Gustavo Reis, mais uma vez. Foi muito bom, prazeroso esse tempo que a gente ficou junto aqui. Espero logo, logo a gente poder estar fazendo mais momentos que nem esse e trazer para conhecer realmente a nossa universidade, sentir um pouco o calor da nossa comunidade aqui. Então, muito obrigado a todos nós que ficaram aqui e que a gente consiga enfrentar esse período com saúde, com estabilidade emocional também, que é importante nesse momento, e que a gente cruze por esse período e voltemos logo, logo para o presencial, mas completamente transformado por essas trocas que estão acontecendo agora. Obrigado, e com isso encerramos a nossa live de hoje. Obrigado.